tenho o prazer de receber um convidado, mais do que um convidado, é um amigo meu de longa data, e é o Marcos Barbosa. O Marcos Barbosa, ele é sócio da Gasparini Nogueira de Lima Barbosa Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. O Marcos, ele é um advogado especialista em M&A e sucessão familiar, na parte do direito. E eu o convidei aqui, quer dizer, antes um pouquinho, o Marcos tem 25 anos de experiência na área do direito e tem bastante experiência e bastante história para contar e bastante ensinamento para a gente também em relação a esses dois temas que a gente vai conversar aqui hoje. M&A, fusões e aquisições, né? E também sucessão familiar. E eu convidei aqui o Marcos porque como advogado não é um podcast de empreendedorismo. É tudo a ver, né? Em primeiro lugar, porque você, no processo de sucessão familiar, você não consegue avançar as etapas sem um advogado estar assessorando. E no processo de M&A, idem. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E, Marcos, agradeço aí a sua... Cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar aqui contigo. Legal. Eu agradeço aí, sabadão de manhã, você vir aqui. Aqui isso é bom. Disseminar conhecimento e trocar experiência é sempre bom. Né? Legal. Ô, Marcos, antes de a gente entrar no tema de assuntos técnicos e etc., quer dizer, eu gostaria que nem fosse tão técnico, né? A gente traduzisse aí... Não, vamos conversar para o empreendedor entender, né? Exato. A gente tentar passar uma mensagem que seja produtiva, que ele possa usar. Exato. Me fala um pouquinho aí de você, da sua carreira, de onde você veio, para o pessoal te conhecer. O Marcos, né? Depois sim, claro, vamos lá. Eu sou de Goiânia, sou natural de Goiânia. Vim cedo para São Paulo, vim para cá para estudar. Né? Vim aqui desde 98, 99. E já fiz direito, já ingressei na KPMG, uma das Big Four de auditoria, que foi experiência excelente, né? Falando aí de empreendedorismo de empresas, né? Trabalhei na parte de auditoria, depois trabalhei na parte de impostos, depois eu migrei para a área jurídica. Você falou de 25 anos de experiência, 14 e 15 foram lá. Então foi uma escola, um grande network, onde a gente se conheceu, inclusive. Exatamente. Né? E os nossos colegas, todo mundo no mercado corporativo. Então, cara, hoje em dia tem muita gente que está empreendendo, tem gente que é CEO, tem gente que é controller, tem gente que é advogado, economista... Muita gente na região da Faria Lima, muita gente espalhada pelo país, né? A gente teve a oportunidade de conhecer várias cidades e vários tipos de empresários distintos, com culturas distintas também por causa disso. E eu ingressei no escritório em 2013, um escritório médio porte, que a gente chama de full service. E aqui é só puxar um adendo, né? Esse mundo de fusões e aquisições, a gente fala um monte de anglicanismos, né? Então, tem um monte de palavra em inglês, o tal do M&A, que é a tradução de Mergers and Acquisitions, que é o acrônimo de Mergers and Acquisitions, que é a tradução de fusões e aquisições, né? Então, perdoa o pessoal que está ouvindo aí, porque vai ter um monte de palavrinha aí de anglicanismos, que eu não acho muito bonito não, mas virou meio que jargão, né? E eu te chamei exatamente para traduzir isso. Tem muitos casos que travam, o empreendedor não começa, porque ele se sente desconfortável, ou é falta de conhecimento mesmo nas palavrinhas. Sim, né? Mas diabinho mora no detalhe, né? Exato. Então, acho que isso aqui vai ser uma aula, né? E depois vai virar pode até virar enfim, alguns cortes com determinados assuntos, exatamente para ajudar o empreendedor. Então, quando eu pensei em trazer você aqui, foi quando eu tive um problema lá no escritório, né? Um caso lá que está travado, porque o cliente está sem advogado e... Exato. Bingo, eu vou chamar um advogado porque... Lembro bem. Esses problemas acontecem. E para concluir a história da experiência, então, eu estou no escritório já 10, 11 anos, né? Nós somos do escritório médio, a gente tem todas as áreas do direito lá. E para falar um pouco do tipo de cliente, né? A gente tem muitos clientes estrangeiros que se enxergam como middle market, lá vem o inglês de novo. Middle market é aquelas empresas empresas médias, né? Que não tem bem uma definição, muito menos uma tipificação em código do que é isso, né? Middle market. A empresa média, normalmente o pessoal entende isso como empresa média não listada em bolsa, né? A gente tem muitos clientes estrangeiros que vêm ao Brasil para se posicionar aqui, então a gente chama de investidor estratégico, então a gente faz toda a parte de explicar o Brasil juridicamente para esse cliente, né? E ajuda esse cliente a se estabelecer aqui do zero, ou ele comprar algum concorrente, alguém já que esteja posicionado, com canal de venda, distribuição, já conhece o mercado, enfim. Esse é um perfil. E o outro perfil de cliente nosso é a empresa familiar. Você falou de sucessão, né? Acabou que uma coisa foi levar na outra. Eu comecei minha vida com tributário, né? Tentando entender tributos e ajudar as empresas na parte tributária. O Brasil, isso aí
fertilíssimo, né? Está super na moda agora, tá na ordem do dia com essa história da reforma tributária. Acho que é um tópico que a gente até pode falar um pouquinho depois. Do tributário eu passei para essa área de fusões e aquisições, do que nada mais é do que, vamos dizer, para pegar no meu mundo jurídico, é direito de contratos, direito societário e tributário, né? Vamos dizer, são essas 3 áreas que conformam esse negócio de fusão e aquisição. Acho que a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona o processo padrão disso, né? E disso também a gente trabalhava para essas empresas familiares, os vendedores, vamos dizer, as famílias ficavam líquidas. E agora? Como é que a gente vai poder planejar o patrimônio? Então, a gente começou também a trabalhar com essa parte de patrimônio, de proteção, de planejamento. Uma coisa leva a outra. Então, a gente começou também a trabalhar, a ajudar as empresas a se preparar também de maneira sucessória, enfim, sucessão da gestão, sucessão de patrimônio. Então, uma coisa foi levando a outra e hoje o interessante é que a gente vê vários cases de sucesso, né, de empresas que se prepararam e as famílias conseguiram fazer o exit, né, a sair da venda da maneira bem sucedida, né, e o patrimônio seguiu também sendo gerido da maneira profissional bem sucedida, assim como tem cases que sabem que não funcionaram muito bem, por uma série de questões. Legal. E para falar de sucessão paternal, às vezes a sucessão é o motivo do empresário querer fazer a venda da empresa. Não tem nenhum sucessor que tenha aptidão para fazer a gestão. E não tem nenhum pecado nisso. As pessoas não são destinadas, né, no nascimento a seguirem a carreira do pai e da mãe. Então, a gente também tenta trabalhar nisso aí, preparando, explicando, né, para esses empreendedores como é que funcionaria o processo para que a empresa possa ser vendida de maneira bem sucedida e a família possa ter o patrimônio protegido e perenizado depois da venda. Né? Legal. Bom, eu já vou emendar aqui, já vai surgindo dúvidas aqui, eu já vou perguntando, Manda tá? ver. De maneira bem já prática, assim. Ô, Marcos, e quais os principais... Vamos falar sempre, focar em empresas médias, certo, né? Não vamos falar de multinacional. Meu dia a dia, então tá tranquilo. É o nosso vamos dia a lá. dia aqui, falar de empresas médias que o fundador ainda está lá trabalhando, o cara começou do zero, mas a empresa do cara fatura aí 100 milhões, 50, 200, 300, né? Quando um cliente desse, um empresário desse procura vocês, né? Qual que é o principal desafio, assim, quando ele quer preparar uma sucessão, porque ele já está de olho em vender a empresa dele, né? Quais os desafios, assim, nesse tipo de empresário, o empreendedor ali que está no dia a dia, na labuta ali, e tem uma hora que ele, 30, 40 anos depois, ele levanta a cabeça, não, vou fazer agora todo esse trabalho. Qual os desafios que você encontra no dia a dia? Assim? Sim, é interessante, né? Para dar um passo atrás nessa história, né? O cara, para ele chegar numa empresa de uma média que você falou, fatura 30, 40, 50, 100 milhões, né? Ele já comeu muita grama, para usar o linguajar aí comum, né? Então, assim, ele já sofreu muito, ele começou lá atrás, normalmente, se ele não for sozinho como controlador, ele tem algum sócio, né? Então, acho que, assim, para puxar o primeiro desafio, às vezes, é entender a situação societária dele. O sócio que ele está lá é parceiro? Se a gente tiver um sócio, esse cara concorda também em vender? Então, como é que funciona isso? Então, tem uma questão de entendimento interno interessante. Como é que está hoje em dia a sua relação com o seu sócio? Nos casos onde a gente tem sócios em empresas, e é muito comum, né? Às vezes o sócio é a esposa, às vezes o sócio é irmão. Isso é muito comum. Cortando, o advogado ajuda nesse... Acho que é uma das coisas que a gente chama atenção. Como é que está a questão do entendimento entre vocês? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente começa, não, você é meu sócio, nós somos irmãos, a gente aporta a mesma quantidade de dinheiro, mas no decorrer da empresa, talvez por eu ter mais aptidão que você nesse exemplo, eu vou estar mais focado na gestão, você vai saindo, e aí, às vezes, na cabeça do empresário que está mais alocando o tempo, ele deveria ter mais participação, aí já começam as confusões. Pô, sócio é sócio, né? A figura do acionista é uma, a figura do administrador é outra. O fato de você estar à frente do negócio, você é o administrador. Para isso, tem que ter um pacote de remuneração de administrador. O seu irmão, que é o seu sócio, que não gere, não tem gestão, tem um cargo menor, ele não vai ter remuneração, vai ter remuneração compatível com o cargo dele. Ou seja, qual que é o meu desafio? Profissionalização. O entendimento da sociedade, como é que nós estamos, o que queremos, o que cada um dos sócios quer. 2, está profissional ou não está profissional? E nós vamos aguar, como você sabe, a gente já fez projetos assim, né? Em questões que, e como é que está a contabilidade? Está correta, está adequada? Eu já sou empresa auditada, não sou auditada, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho mais, porque o comprador vai fazer quando ele vai olhar a empresa, né? Então, eu diria que o primeiro desafio é entender, pegar um termômetro e entender onde é que nós estamos, né? E o que queremos.
Na parte da vontade do empresário, dos seus sócios e entender o status da empresa. Né? Outro desafio que é muito comum aqui no Brasil, na empresa familiar, é a história da que a gente chama de confusão patrimonial. Então, o imóvel, vamos pegar um exemplo, uma indústria no interior de São Paulo. O imóvel ou é da indústria, mas não precisa estar o imóvel dentro do CNPJ da indústria, porque normalmente o comprador não se interessa, ele quer alocar. Então, a gente já começa fazendo um planejamento patrimonial. Aí, de novo, estou vendo as áreas vão se fazendo interseções, né? Uhum. Para você tirar esse imóvel, para montar uma holding patrimonial para a família, porque quando ela vender essa indústria, ela vai ter uma fonte de renda aí de longo prazo, onde o comprador vai ficar pagando locação. Quer dizer, ela vende a empresa, mas não vende o imóvel. Não vende o imóvel. Recebe aluguel, porque o comprador vai pagar. Exatamente. Então, no aspecto de confusão patrimonial, isso é um aspecto até menor. Agora, o que é um aspecto ruim da confusão patrimonial? O carro do empresário está contabilizado na empresa. Avião. O avião, o barco. Isso é muito comum, né? O apartamento. Isso aí tem uma série de problemas. Né? Na ótica de fusões e aquisições, nenhum comprador quer comprar uma empresa que tem patrimônio do empresário lá dentro. Ele está preocupado com o que a gente chama no juridiquês de aviamento, com o ongoing concern, com o negócio. O que esse negócio é e como ele gera receita. O carro do cara não gera receita. Então, assim, isso não pode acontecer. Então, isso é interessante que isso é uma questão de aculturamento. Não no sentido que o cara não tem cultura, mas ensinar, olha, isso não é assim que funciona, entendeu? Não. Isso é muito comum. Às vezes a fazenda do cara está na empresa. Sem contar que isso é sujeito a seu patrimônio pessoal, nesse caso, aos riscos da empresa. Vamos pegar a nossa indústria lá do interior de São Paulo, do nosso exemplo. Sei lá, vamos supor que ele teve um descuido ambiental, derramou alguma coisa num córrego adjacente lá, toma uma multa ambiental de 100 milhões. Aí está lá o patrimônio pessoal do empresário no risco de ser atingido por uma multa como essa, né? Então, até para fim de segregação de risco, a gente tem que fazer essa quebra do patrimônio pessoal, do patrimônio da empresa. Né? Isso também é um dos desafios nesse momento zero, vamos dizer assim. Né? Uhum. E tem um ponto, Thiago, assim, que as pessoas não falam, não é a minha área, eu não sou psicólogo, mas a experiência aí demonstra. Né? Tem gente que não está preparada psicologicamente para sair do negócio. Ela acha que está, mas não está. Entendeu? Então tem uma questão volitiva de eu quero mesmo vender. Você imagina um empresário do nosso exemplo, o cara está trabalhando há 40, 50 anos, 12, 14, 18 horas por dia, finais de semana, passando, né, viajando para o trabalho, super dinâmico, num belo dia, vendia e agora? O que eu vou fazer? Tem casos, não podemos citar nomes, mas eu conheço casos de empresários extremos, onde o empresário entrou em depressão grave, teve empresário que cometeu suicídio. É interessante isso. E o cara perdeu um pouco o sentido da vida dele. Eu já vi, você falou do conflito entre sócios, eu já vi caso que, acho que deve ser o seu caso também, de advogados que eles entram no circuito para fazer a mediação. Sim. Né? Ele é o psicólogo, não é nem advogado, né? Que você Ele tem conflito entre os dois, um quer, outro não quer. Esse caso, quem te contrata, né? Muitas das vezes não é o empresário, o senhor José, que é o cara que me contratou, foi a empresa. Eu estou trabalhando para a empresa e depois eu passo a trabalhar para os vendedores, que são os sócios. Então, a gente media, sim. Isso é muito comum, sim. A gente tenta ajudar, né? E, mais uma vez, quanto mais arrumadinha a casa tiver, inclusive de maneira societária, melhor. Às vezes o cara já tem um acordo de sócios ou então um contrato social onde tem uma governança mínima, mas já tem, olha, eu sou o diretor financeiro, você vai ser o diretor comercial. Que eu sou mais forte em finanças, você é mais forte na parte comercial. Quer dizer, então, esse jogo tem que ser combinado antes. Combinado antes, e quanto mais preparados tiverem antes da gente chegar, melhor. Senão a gente prepara. Inclusive, né? Quem fica e quem sai. Exatamente. Comprou. Eu ia chegar lá, porque às vezes, como eu falei, o empresário vende agora José, estou deprimido, não faço mais nada na minha vida, vou fazer outras coisas. O que é muito comum, principalmente quando a empresa é vendida por um player internacional, ou algum player lá, com o comprador que é uma empresa multinacional, ou um comprador que não é do segmento, que ele queira que o vendedor fique no negócio. Para passar o bastão durante 2, 3 anos. Isso é muito comum, 2, 3, 4, 5 anos. Aí já vem outro problema. Esse empresário entender que ele não é mais dono. Ele vai ser um executivo. Vai ter uma boa remuneração. Tudo isso a gente ajuda a pactuar. Como é que funciona? Vai ter lá uma não competição. É muito comum também, né? Vamos falar um pouco disso quando vende, o que acontece. Mas ele tem um papel diferente.
de suportar. Também é um certo trauma psicológico, não é nosso foco, mas acontece. Uhum. Sei fazer, sei ser um executivo sem dar ordens, porque vou ter que prestar contas para um board de gringo lá na Holanda, ou então vou ter que prestar contas para um monte de cara da Faria Lima lá, chato que vão me pentelhar. Você agora é um executivo. Vai ter que participar do conselho, chegar no horário. Sim, exato, tem meta. Tem obrigações, seu contrato pode ser, inclusive, o contrato dele pode ser até cortado se ele não bater as metas dele. Mas, mais uma vez, é uma visão estratégica do comprador. Eu preciso desse cara, porque ele conhece o mercado. Puta, eu preciso. Vai apresentar os clientes um a um. Os clientes estão vinculados aí. Vai apresentar os fornecedores um a um, os empregados, vão entender quem que é quem. Então, é muito usual, eu diria que é quase que uma regra, nessas operações de compra e venda de empresa, que o vendedor fique por um período. Mas já vem o primeiro trauma, já não manda mais. Já tem chefe, entendeu? Uhum. E um ponto para encerrar essa história dos desafios aí, nessa parte societária, contrato, confusão, é a sua área também, que eu sei que você também milita com isso, que é a contabilidade. Com certeza. A boa contabilidade, ela é crucial, né? Por quê? É assim que o comprador vai ter a ferramenta para fazer a avaliação da empresa. Ele vai ter lá, usar o conjunto de ferramentas financeiras e contábeis dele para poder chegar no valor dessa empresa, mas quanto mais ajeitadinha a contabilidade tiver, melhor. Exatamente. Melhor porque eu vou gerenciar a expectativa, que eu, vendedor, vou meio saber mais ou menos quanto já vale, querendo ou não. Eu posso, com um profissional, vamos dizer, de relativa competência, ter um valuation se a minha contabilidade for boa. Mas se a minha contabilidade, meus controles internos forem ruins, eu não tinha nem ideia do qual que é o meu valuation. Às vezes eu tenho, vamos dizer, o meu contador interno ou externo e fala, vale tanto, mas com base num número que não reflete a realidade, né? Então, assim, é uma série de questões que tem que se preparar, né? Parece complexo, mas é meio que o dia a dia. A contabilidade boa, ela evita que você tenha multas fiscais, ela evita uma série de questões, né? Uma coisa leva a outra, mais uma vez. Não tem nada solto, né? Tudo junto. Sempre comento que quando um empresário, assim, um empreendedor vai pensar em colocar a sua empresa à venda, dentro de um planejamento aí, médio prazo, eu sempre digo que são 2 pontos de partidas, né? Que ele tem que se preocupar. Existem outros, né? Mas é a contabilidade, enfim, iniciar um processo ali de análise, de um pouco mais de cuidado, fazer um diagnóstico, enfim, entender os números, porque é o ponto de partida da contabilidade. O comprador, o potencial interessado, ele vai pedir os números. Vai se basear nisso. Se você não tem, não avança. E o segundo passo importante também é ter o escritório ali de advocacia, o seu advogado experiente em M&A, não é um advogado experiente em processo, sei lá, criminal. Esse é um bom ponto, né? Porque às vezes é muito comum, né, esse empresário, ele tem um advogado de confiança. Exato. Que é o cara que toca a demanda trabalhista dele, que é o cara que toca os processos comerciais. Há 30 anos. Né? Que é o cara que dá aconselhamento para a família. É bom que se diga, né? Esse mundo aí de M&A, né, é um mundo muito peculiar, né? Não é muito o dia a dia do direito de quem está militando assim nessas áreas que eu falei. Tem toda uma linguagem, né? Como eu falo na história da linguagem, né? O que é juridicamente M&A? Não existe isso. A gente não tem nada no código brasileiro. Fusão aqui. Não, a gente tem lá o conceito de que é uma fusão, que é a junção de duas sociedades para criar uma nova. Então você já vê que o conceito técnico codificado no Brasil não bate com o que está na cabeça das pessoas, né? Que essa história de juntar a empresa A com B para criar a C, na vida real, praticamente inexistente. O que acontece é a compra B. Tem fusão aí, a famosa de companhia aérea, que, fundou lá a empresa brasileira com a chilena, e que, não, a chilena incorporou a brasileira. Em resumo, assim, deixa eu entender, não existe uma lei... Não. Você não tem experiência. Assim, a gente tem... O que nos guia o advogado que trabalha com M&A? A lei das SAs, o Código Civil, o Código de Processo Civil, quando a gente tem onde estouram os problemas, né, os processos, né, os códigos ambientais, a lei... Toda uma série de... Tributários, que... Leis tributárias e regulamentos tributários, você sabe, no Brasil, isso específico para M&A, não tem. Então, assim, a gente pega conceitos, né, então, de várias áreas para criar, né? E tem uma questão de experiência. Então, como não está codificado, né, o que acontece? O Brasil, lá atrás, quando começou a gente ter essas operações de fusão e aquisição, isso já vem desde antes da época das privatizações, né? A gente importa conceitos do direito inglês e do direito americano, que é um sistema de common law completamente diferente do nosso, né?
Então, a gente importou conceitos, práticas, né? Que a gente fala de o contrato de compra e venda de cotas, né? Que é o que regula a compra da empresa, né? Que a gente chama de KPA, que é Quota Purchase Agreement. É o contrato de compra e venda de ações, o SPA, Share Purchase Agreement. E ele não é um contrato tipificado, olha, contrato de compra e venda de ações, capítulo tal. A gente não tem isso aqui. A gente tem as regras contratuais, o Código Civil, de contrato de compra, contrato de cessão, blá, blá. Mas eu não tenho esse bicho lá. Então, a gente vai pegando, né, fontes de cada uma dessas áreas, né, e tentando misturar com os conceitos que foram importados. Né? Então, esses contratos que vieram aqui para o Brasil, basicamente, são contratos americanos e ingleses que a gente adaptou. Caramba, né? E o cara do outro lado, para terminar a complexidade, o advogado do comprador, ele vai vir. E vai vir afiado. E é um cara experiente. Normalmente, a gente reputa que a empresa familiar está sendo vendida para um grupo estrangeiro, esse grupo vai estar muito bem assessorado. Com um cara focado nessa área. Muito experiente. Muito experiente. Ou então eu vou receber aporte de um fundo, né? Eu sou uma empresa familiar, vou receber aporte de um fundo que vai fazer um investimento aqui dentro para a empresa expandir, para a gente poder crescer e tal. Esse fundo vai vir com o advogado experiente. Então, o que a gente faz muitas vezes, né, no caso para quem está na ponta vendedora, é atuar em conjunto com o advogado do vendedor. A gente entra para tocar esse projeto. Olha, vamos aqui, eu preciso do seu conhecimento, porque o histórico está com ele. Ele conhece tudo. Do dia a dia da empresa é ele e o contador, o controller, se a empresa tiver um controller, a contabilidade externa. Esses caras, junto com o empresário, eles conhecem a empresa de capa a capa. Então, ou seja, se aquela empresa tem aqui o seu advogado de confiança, aquele advogado de 30 anos, esse cara é fundamental. Né? Fundamental. Né? Tem que trabalhar com ele. Porque eu já me deparei com casos que o empreendedor lá, o empresário, fala, não, eu já tenho um advogado. Eu falei, não, mas ele não é um advogado de M&A. Os dois têm que trabalhar juntos. Exato. Aquela história, né? Se você precisar fazer uma cirurgia cerebral, você não vai no ortopedista, né? Se você quebrar o pé, você não vai no neurologista. É simples assim, né? Então, é a comparação. Mas é verdade. É verdade, é igual se você perguntar, eu como advogado, ação de despejo não é minha área. Acho que a última ação que eu fiz na vida de petição foi na prova do AB 20 e tantos anos atrás. Cada um não é minha área, né? Então, minha sócia aqui de imobiliário, tem um prazer te apresentar para tocar a sua ação de despejo, mas não é minha área, eu não faço. Entendi. Então, a parte contábil, a parte fiscal, né? Cada um tem que entender, não tem como um profissional reunir tudo, né? O importante para quem vai tocar um processo, se eu sou empresário, olha, minha equipe atual, meu advogado externo, meu contador externo, interno, até meu diretor comercial, preciso de vocês. O histórico está com todo mundo. Esses são cruciais, mas tenhamos alguém de fora experiente, né, na área de conhecimento, experiente no mercado, que conheça quem é quem faz o quê, os perfis de compradores, os perfis de assessores. Às vezes a gente fala de advogado tem um monte de advogado que estraga o negócio. É isso que eu ia te falar. Muito, muito. Isso é uma das coisas que... Estraga o negócio. Eu acho que trava o negócio, né? E se eu falar assim, o que trava um processo de venda da empresa? É o advogado de confiança. Deixa eu falar, tem algumas coisas que... Aí não, eu vou... Porque você já sabe a vírgula que tem ali que tem que tirar. Que é uma malandragem, uma coisa que o comprador colocou ali, enfim. Mas você já sabe que aquela vírgula não é ali. Não precisa ter aquela vírgula. Sim, Thiago. É a experiência, entendeu? É a experiência, e como mais uma vez, né? Não é só questão jurídica, né? Você tem um pouco mais, né? Primeiro, mais uma vez, eu vou dar um exemplo do neurologista e do ortopedista. Cada qual na sua área. Isso, exato. Então, assim... eu consigo fazer uma ação de despejo. Se eu estudar, no meu exemplo lá, eu vou conseguir fazer. Vou fazer bem igual a minha sócia de imobiliário? Não. Ela faz isso todo dia. Entendeu? Então, não tem como, né? Então, assim, às vezes o advogado trava. É muito comum. É comum, sei. É muito comum. Porque... Ou não é falta de conhecimento, né? Às vezes é falta de traquejo na área. Às vezes ele fica inseguro, né? É muito comum. Para falar de outro motivo já saindo do advogado, por que às vezes as operações elas não são bem sucedidas, né? Expectativas erradas. E eu sou vendedor. Quais? Eu acho que minha empresa vale X. Com base em quê? Não sei. É o que eu acho. Que meu colega lá do Golf falou, vocês valem X. Uma coisa é eu achar que vale, outra coisa é qual que é o valor real. Aí vem outra coisa, né? Uma coisa é valor, outra coisa é preço.
certo? Uhum. Preço, eu posso te falar o que eu quiser. Valor não tem como. O valor é a própria empresa, os números, a geração de caixa que vai dar. Então não adianta eu querer dar um preço, em regra, né? Claro, estou falando aqui da grande média das operações, sempre tem exceção, né? Mas em regra, cara, preço não é valor. E o comprador vai me comprar com base no valor. Exato. X múltiplos de EBITDA, que é outro nominho, acrônimo que todo mundo usa, né? Que é a capacidade de geração de caixa daquela empresa, né? É isso aí. Quantas às vezes a capacidade de geração de caixa de um determinado ano, quantos múltiplos vale essa empresa? Você veja, aqui eu não estou falando de quanto vale o terreno, eu não estou falando quanto vale a carteira, eu estou falando quanto vale a capacidade de geração de caixa dela. Mas quantos múltiplos se aplica para a indústria do nosso exemplo lá? Putz, aí já vem uma experiência de mercado. Olha, a gente está vendo transações semelhantes, 5 múltiplos, 6, 7, 8, 10, 12. É engraçado, assim, interessante, né? Então, mais uma vez, é experiência do varejo, é o dia a dia, é o mercado, né? Você está, vamos dizer, a gente brinca, né? Tá no trapézio sem rede aí, no dia a dia, vendo como funciona, né? Já falando de contador, falando de advogado, essa é parte do valor-preço, é o famoso assessor financeiro, que não é nenhum nem outro. Exato. É o terceiro agente aí. É o terceiro agente que nós íamos chegar lá, né? Então, o assessor financeiro não é o cara agente autônomo que fica aplicando a grana. É o cara que vai me fazer a conta do valuation, é o profissional que vai me ajudar depois a negociar, putz, qual o fluxo de caixa que eu vou ter que apresentar no dia do fechamento do negócio, como é que eu vou estar a composição das minhas dívidas, entender todas as minúcias financeiras da empresa. Nós, enquanto profissionais aqui do direito, no meu caso, eu sempre recomendo para o cliente vendedor que contrate assessor financeiro. São conceitos que eu não domino, eu conheço. Sei o que é um capital de giro, cedo, porque eu sei o que é. O que é uma dívida líquida? Sei o que é. Agora, a minúcia do dia a dia, da peculiaridade daquele setor, né? Calcular o EBITDA. Você sabe, né? Mas, enfim, esse EBITDA, essa capacidade de geração de caixa, ele nunca é igual. Primeiro, não está tipificado. Também não existe, o EBITDA, que é o tal do lucro antes de juros. Não tem um conceito. Então, a gente usa, vamos dizer, referências externas. Cada qual. Exatamente. Pode ser que o comprador, vou tirar do EBITDA, ou seja, vou diminuir o valor da sua empresa porque eu acho que você está pagando um aluguel muito caro para a sua holding patrimonial. Então, eu vou fazer o cálculo no valor de mercado do aluguel, ou seja, eu vou reduzir o seu EBITDA, porque aqui você está pagando um valor absurdo. Então, você tem tantos impactos, não é minha área. Tem que ter um assessor financeiro. Ok, a gente já falou aqui do contador, do advogado, do assessor financeiro. Que complexo, hein, Marcos? Não é complexo. Eu sempre falo, é uma questão de se preparar, sabe, Thiago? Assim... O assessor financeiro, só te cortando, o assessor financeiro é importante porque todo dono de empresa que vai vender a sua empresa, ele tem um valor na cabeça dele. É isso que eu tô falando. Não pode ser o valor da cabeça do dono. É isso que eu tô falando. Né? Expectativa. Tem que ser ali a análise do expectativa, do assessor. Né? Você quer ver outro ponto que dá problema também na expectativa? Né? A história da due diligence, né? Auditoria. O que é isso? Né? O comprador ele vai contratar lá uma empresa de auditoria, como você sabe, e um escritório de advocacia para fazer uma auditoria dessa empresa que está sendo vendida. A gente brinca que é pegar a empresa, igual aqueles desenhos do pica-pau, chacoalha o cara aqui de cabeça para baixo e cai um monte de coisa do bolso. Né? Ele vai escrutinar a empresa. Na ótica contábil, como é que são os contratos comerciais, prazo de recebimento, como é que está a relação com os fornecedores, como é que está a geração de caixa, como é que você apura tributos, né? Então, na ótica fiscal, se apura as contribuições sociais devidas de maneira correta sobre seus funcionários, as remunerações, então, na ótica previdenciária. Esse pessoal, né, o auditor fiscal, o auditor previdenciário, né, ele enxerga aquilo que ainda não aconteceu. Né? A gente brinca, esse cara enxerga a contingência. Se você apurou o PIS/COFINS da maneira errada e o fisco vier aqui, daqui 3 anos, você vai receber uma multa de valor mínimo 10, valor máximo 17. Então, esse cara aponta algo que, se acontecer, isso aí vai dar um valor X de multa, né? E aí você paga ou você vai ter que brigar. E nós, advogados, a gente entra para ver o que já existe. Então, o advogado, que ele faz a auditoria, fala quais os processos que existem, qual é o valor desses processos, esse valor está provisionado da contabilidade, qual é a chance de êxito desse processo, provar possível remoto. Você tem todas as licenças ambientais adequadas? Né? Como é que estão seus contratos? Você formaliza a relação com seus clientes, com seus fornecedores da maneira correta? Você tem seguros? Você tem política de LGPD, de proteção de dados? Você tem política de compliance?
Você tem política anticorrupção. A nossa função, como é que é a questão societária? Você tem um acordo com o seu sócio aí, naquele nosso exemplo lá? Já existe alguma coisa? Não, é só o contrato social. Você já aprovou as contas dos exercícios anteriores? A gente olha aquilo que existe e o comprador vai olhar. Vai olhar. E isso corrói preço. E ele olha achando pelo em ovo, né? A função dele é essa. Exatamente. Né? Ele vai comprar a empresa, precisa saber das deficiências. Essa diligência, né, essa auditoria é feita pelo comprador para entender o negócio que ele está adquirindo e identificar o valor real, né, desse negócio. Então, olha, beleza, eu fiz a nossa avaliação, valuation, né, os nominhos aí que os caras gostam, e, pô, o valor é 50 milhões. Mas você tem um processo tributário que o Marcos, lá advogado, achou, de 5 milhões. E a chance de perda é provável. E ele não está provisionado. Então, ou você provisiona e leia-se, vai ter um reflexo contábil de 5 milhões a menos. Né? Ou eu vou reter este valor do preço, só vou te pagar o dia que esse processo acabar. É muito comum isso. Você retira o valor do negócio. Então, o que eu estou falando aqui de expectativa errada. Exatamente. Aí eu achar, puta, meu assessor falou que era 50, agora já virou 45. Mas, sei lá, a KPMG fez auditoria fiscal trabalhista, falou que tem potenciais contingências que se o fisco vier aqui vai dar mais 5 milhões. Beleza. Então, eu vou reter mais 5. E vou esperar o prazo de prescrição de 5 anos dessas contingências. Se não acontecer, eu libero para você. Ou seja, eu achei que eu ia levar 50 à vista, eu estou levando 40. Uma dúvida agora. O advogado, ele ajuda nesse assunto da contingência, por exemplo, levantou 10 milhões de contingência, certo? A empresa vale 50, foi feito o cálculo, ok, todo mundo concordou, o dono concordou que vale 50 e a auditoria, os assessores levantaram lá 10 milhões de contingências. E o comprador também levantou 10 milhões de contingência, ou seja, estamos cientes que é 10 milhões que ali vai perder. O advogado, ele ajuda a negociar. Sim, como é que vai ser diluído? Ajudar. Porque assim, a grande preocupação de quem vai vender a empresa é isso ser abatido logo de cara. Então, mas aí que tá, né, Thiago? Mas a gente está num terreno que não tem regra específica. Exato. É negocial. Negocial. Bom. Esse negocial, o advogado ajuda? Olha, vamos ratear isso aqui em 5 anos, caso... Veja bem, seu Piscofins, você falou que a contingência, sei lá, é 10 milhões. Não, mas, poxa, veja bem, cara, olha, existe aqui uma jurisprudência que é muito favorável, que ainda que venha acontecer dessa contingência materializar e o fisco vier aqui... É aquela história, tem um de se o fisco vier, e se ele vier, se ele identificar... Veja que eu estou falando de contingência. Contingência é passivo ainda não materializado. Não aconteceu. Pode acontecer. É diferente do processo que eu te falei lá, que tem uma disputa lá de 5 milhões. Esse já está lá. Se vai ganhar ou perder, é outra coisa. Aí depende daquele assessment que eu te falei. É provável, é possível, é remoto. Então, o êxito é remoto, cara. Eu, comprador, vou reter esse preço aí. Ou então você me dá uma garantia que vai perder. A contingência é diferente. Se o fisco vier aqui, para pegar o exemplo fiscal, se ele identificar o seu procedimento errado e autuá-lo, aí eu vou ter que avaliar, o advogado, se nessa atuação acontecer, qual que é a chance de êxito. Às vezes o êxito é bom. Se acontecer tudo isso, se e vier para o fisco aqui lavrar uma auto de infração, eu ainda vou defender e eu acho que eu vou ganhar. Aí, poxa, comprador, não vou reter isso aqui, cara. Então, eu te dou uma garantia, se for o caso. Mas não vou reter isso aqui, porque... não, mas esse aqui, o êxito é remoto. Vai dar problema. Aí... Acho que esse assunto é uma das travas, assim. Mas é que tá. Mas, cara, isso aí, né, mais uma vez... Na cabeça do empreendedor, né? Não tenho a menor dúvida. É uma questão praxe e o comprador, ele vai vir com isso. É inexorável, né? Então, assim, essa trava... Como é que eu evito essa geração de expectativa errada? Eu acho que a pergunta melhor é essa. Como você evita isso? Eu acho dois jeitos. Primeiro... Tenha bons assessores. Porque o assessor financeiro, mais do que eu, advogado. Esse cara, ele vai porque o assessor financeiro vem pro valuation, né? Ele vem para falar qual é o valor do negócio. Ele que já vai te levantar isso. A gente apurou que é 50, mas deveria ser feita uma diligência. E tem um negócio chamado vendor due diligence, onde o vendedor faz uma diligência dele mesmo. Exato. Ele mesmo faz. Por quê? Ele faz aquilo que o comprador vai fazer. A self-due, eu sempre recomendo isso. Mas o que é comum, cara? Não faz. Porque é caro, demanda um certo investimento. Cara, o que eu quero dizer, sei lá, 100, 200 mil, valor. É um investimento. Mas se ele quer vender a empresa dele por 100 milhões, 50... Mas você veja, né? Mais uma vez, cultura de brasileiro. O gringo faz isso.
o inglês, o alemão, ele faz isso antes de vender. Ele faz o exercício que o comprador vai fazer. Por que isso é bom? Quando o comprador vier, eu já sei tudo. Eu sempre comento também isso com o cliente, né? Eu já vou saber tudo. Fiz com a FINS, eu sei e já resolvi, já entrei no parcelamento, já fiz a denúncia espontânea. O representante comercial, o contrato é ruim, vai dar reclamação trabalhista. Não vai, já peguei aqui uma quitação. Você vai já endereçando. Cara, é tipo um tênis, o cara vem e já devolveu a bola. E a pior coisa é o comprador achar problema na sua empresa. E na pior hipótese, pelo menos eu vou conhecer. Ainda que eu não tenha dado o tratamento, eu sei o que vai vir. A expectativa que eu te falei. Então, eu não vou receber 50 pau. Eu vou brigar, o cara vai querer reter 10, mas eu vou brigar para reter só uns 5, 6, com base no A, B, C, D argumentos. Por quê? Porque eu já sei. Os outros 5 eu vou tentar derrubar. É isso eu já sei. Mas, na minha cabeça aqui, meu assessor que é bom, falou, puta, cara, seu valor é 50, mas o cash que vai entrar de cara mesmo é 40. Já tem que ir preparando o terreno, assessor, né? Bom, competente. Não é eu, o assessor financeiro, sou eu, não é um advogado, é o assessor financeiro que diz isso, né? O advogado ajuda a construir, mas essa parte de valor é muito mais o assessor que o advogado. Exato, porque ele vai mostrar os caminhos e já vai alertar. Exatamente. A régua é 40. É isso. Né? Vamos brigar, vamos subir. Outra coisa, cara, como é que eu faço para otimizar valor para vender? Cara, você tem uma série de, por exemplo, fazer revisões tributárias, de recuperar tributos, entrar com as teses tributárias, porque você vai incrementando aquilo. Não tem aquilo que chama de contingência passiva, que se acontecer eu vou reduzir valor. Tem contingência ativa. Imagina esse pessoal que foi vendido lá atrás, que tinha ação do ICMS na base dos COFINS, a tal da tese do século. Quem entrou com essa ação, né, é um ativo da empresa, certo? Sim. Se o advogado que estava tocando o negócio não é um advogado experiente, ele não fala desse ponto. O comprador compra e quando ele ganhar a ação, a empresa vai levar lá 10, 15... Se é um advogado experiente, fala, beleza, esse ativo contingente é meu, do vendedor. Mas como assim? Daqui 3 anos ganhou, você vai ter que me complementar o preço, você vai ter que dar essa grana aqui, ó. Você está comprando, mais uma vez, uma geração de caixa. Né? Tem aquele conceito, né, mais inglesinho aqui, debt free, cash free. Eu compro geração de caixa sem dívida e sem caixa, certo? Então, eu estou comprando a empresa. Quanto que ela tem de dívida? 2, menos 2. Quanto que ela tem de caixa? 7, mais 7. Então, o conceito é esse. Eu sempre compro livre de caixa, livre de dívida, né? E dívida que eu falo é dívida que existe. É o giro do Itaú, cliente, fornecedor, né? Capital de giro. É isso. Então, esse é o conceito. Essa ação ela não ganhou ainda, não está contabilizado. Mas se contabilizar, se ela ganhar, daqui 2, 3 anos, se eu sou um advogado minimamente experiente, falo, beleza, eu quero que você nos notifica que você ganhou e eu quero a grana para o meu cliente. É direito dele. E ele protocolou lá atrás. Então, além da venda da empresa, você consegue meios... recuperar tributos. Aquilo que já está em andamento, aquilo que vai entrar ainda com uma ação. Olha, isso é importante porque... gera valor. Não é falado, assim, às vezes não é falado e quem recebe esse dinheiro, do tributo... que comprou. É quem comprou. Vamos dizer, é a empresa que continuou com ele. Aí, de novo, né? Quem alerta isso? É o advogado. O advogado. O assessor, talvez. Talvez, mas nem sempre. Nem sempre, É porque o cara tá tão atordoado com tanta coisa que todo mundo trabalha muito nesse segmento. Porque isso é uma cláusula, você coloca lá. Qualquer ganho, benefício. Ativos, superveniências ativas. Aí eu dando uma de advogado aqui. Ativo contingente. Olha, todas as ações ABCD lá que a gente entrou, esses créditos para papá que não recuperou ainda. Então, cada vez, todo mensalmente, quando você recuperar, tal, pinga um precinho para mim, vendedor. Olha aí, isso aí é interessantíssimo, né? Ou eu vou fazendo um colchão para fazer frente àquelas contingências da minha responsabilidade, que é outro ponto que a gente tem que falar. Se eu vendo uma empresa, tudo aquilo que é anterior ao dia da venda é responsabilidade do vendedor. Em regra, tá? Mais uma vez, não estamos no mercado que tem preto no branco, né? Tem aqueles negócios famosos de porteira fechada. Estou comprando como é. O que tem de bom, o que tem de ruim. Então, beleza, eu fechei a porta, vendi, acabou. Esse é um bom ponto para falar, inclusive. Entregou a chave. O empresário acha que vendeu, acabou. Não. No mínimo, ele vai ficar responsável pelas contingências que acontecerem nos próximos 5 anos. 98% das transações são assim. E é para isso que o comprador faz retenção de preço. O que é retenção de preço? Em vez de pagar os 50 para 40, fica com 10. Aí eu vou te liberando anualmente alguma grana. Se não acontecer nada de errado e aquelas contingências que o auditor identificou não aconteceram, aí eu te libero 1 milhão, 2. Entendeu? Isso é o mais comum, né? Super comum. Mas não é regra, é negociável.
Eu posso, em vez de... não aceito eu, vendedor, retenção. Beleza, eu dou uma garantia. Posso fazer uma garantia bancária? Pode ser uma garantia. Pode ser uma garantia bancária, posso dar uma garantia real. Tem tudo, né? Posso ter um penhor das ações, uma alienação fiduciária das ações. Ou seja, ele recebe os 50 milhões e faz uma garantia bancária. Se aquele piscofim, de fato, aquela bomba estourar, a razão é minha. Eu apurei errado. Foi antes do fechamento do negócio, não foi? Foi. Então, se acontecer, o que o comprador faz? Um cartinha, notificação. Vendedor, tenho aqui aquele da auto-infração do piscofins. O que você quer fazer? Você quer pagar ou você quer brigar? Aí o vendedor tem essa... Mais uma vez, essa é o costumeiro, né? É o que a gente vê acontecer mais vezes. Pago. Então, e se o vendedor não pagar? O comprador fica, vamos dizer, a ver navio, certo? Uhum. Então, o comprador, corretamente, ele pede por uma garantia. Entendi. Então, se ele reteve preço, ele vai usar aquele pedaço, aquele 10 milhões no nosso exemplo, para ir lá pagar. Entendi. Ou seja, o cliente já não vai receber aquilo que ele pagou, né? Certo? Concorda? 1 milhão lá de multa já pagou, já ficou 9. Né? Nosso exemplo. Agora, se ele tem uma garantia, fala, me paga. Não pago. Aí ele vai executar a garantia. Eu tô insistindo bastante nesse tema, porque assim... Não, mas é bom é o que mais trava. Sabe o que trava muitas vezes? O cara acha que... O empresário é dúvida do empresário. O empresário, ele acha que ele vai vender, acabou, não acabou. Não acabou. Acho que vai vender por 50. Em regra, vamos supor que ele conseguiu botar os 50 no bolso. Ele vai ter que responder se acontecer contingência. Olha que importante fazer aquela auditoria de venda que eu te falei. Ele já vai saber isso. Exatamente. Entendeu? Você já pode propor isso na largada. Entendeu? Então, assim, O que você acha que é mais vantagem? Assim, eu sei que não é preto no branco, como você falou. É a garantia ou ele deixar lá os 10 milhões... Vantagem para quem? Para quem está comprando ou para quem está vendendo? Para quem está vendendo. Tá vendendo. Quanto mais ele receber agora, melhor. Então, quanto mais ele receber lá o dinheiro, os 50 milhões, um exemplo, né? Os 50 milhões, e deixar o restante em garantia é melhor. Lógico. Para quem está comprando, reter o dinheiro. Sim, paga 40, né? Quando eu falo reter, tem 2 tipos, tá? Até porque eu não quero entrar em muito detalhe para ficar chato, mas enfim. Ou eu retenho e não pago, e aí quem fica no risco de crédito é você, vendedor. E se eu quebrar? Como é que eu vou te pagar os 10 pau? Exatamente. Aí tem aquele bicho lá que você sabe chamado escrow account. O que é escrow? Escrow é uma conta de depósito. Então, vou abrir uma conta, vou abrir... Itaú, estou botando aqui, em vez de pagar 10 pau pro Thiago da empresa dele, a gente combinou que esses 10 pau vão ficar com você. Bom pro vendedor, por quê? Não existe mais risco de crédito, 10 pau tá lá no Itaú. E essa conta é do comprador ou do vendedor? Você bota em conjunto dos dois. Os dois. Ou em nome do vendedor, mas quem assina o contrato é comprador e vendedor. Lá vai estar a regra, olha. Uma vez por ano, o comprador e vendedor vão assinar uma cartinha, olha, libera 1 milhão porque não teve materialização de contingência. E é uma conta específica para esse negócio. Chama conta de depósito qualificado, o nome aqui no Brasil, né? Todos os grandes bancos têm isso aí. E lá fora chama escrow account. Então o dinheiro sai do comprador. Então, se eu sou o vendedor e estou assessorando o vendedor, eu não quero que retenha, porque se reter eu estou no risco de crédito do comprador. Exato. Então aí é diferente, eu quero botar no Itaú. Eu vou comprar em parcela. Beleza. O que você, comprador, vai me dar garantia para você pagar em parcela para mim? Ué, e se você quebrar? Não, mas eu sou uma empresa alemã que fatura 10 bilhões. A gente tem N casos aí americanas, para dar um exemplo recente, cara. Eu sou o banco XPTO. Que bom, fico muito feliz. Pode dar problema. Que é uma garantia. Então, às vezes, você tem garantia de um lado e de outro. Entendi. Aí falando, o que é o M&A? Eu tenho um contrato de compra e venda de cotas. Tem um contrato da garantia que o vendedor está dando. Tem um contrato da garantia que você, comprador, está dando. Tem um contrato de prestação de serviço para mim, vendedor, que vou ficar lá por 3 anos. Eu tenho uma série de documentos que são documentos acessórios ao contrato principal, entendeu? Caramba. Parece difícil. Mas quem está no métier é o dia a dia. É o cara do cirurgião lá na oral, o cara sabe... É rito, entendeu? Caramba, e tem empreendedor que não quer ajuda de advogado. Como é que pode? Tem empreendedor para pegar que não tem boa contabilidade e não quer investir em sistema, não quer investir numa boa assessoria contábil. Isso é valor, cara. Preço e valor é diferente. Lembra que eu te falei? Sim. Cara, eu acho que é 10, mas não é 10. Qual que é o valor? Então eu quero ser vendido. Eu vou resumir aqui. Primeira coisa, cara. Eu quero ser vendido mesmo. Não tá no momento de eu vender.
O mercado tá bom? Será que eu vou conseguir sair de fato do negócio? O que eu empresário, vou fazer do dia que eu vender? Uma coisa, o Marcos já me explicou aqui. Vou ficar, vamos dizer, com a responsabilidade por 5 anos. Aí vem aquele ponto engraçado. Não dá para ir comprando apartamento em Miami, cara, sabe? Investindo em ativos arriscados, ou brincando, vai comprar Ferrari e acabar o dinheiro. Porque você tem uma responsabilidade. Sim. Se não teve a retenção lá, você tem uma responsabilidade. Exato. Tem uma série de minúcias, Thiago, que eu não estou entrando aqui no mérito. Tá? Não, senão ficar o dia inteiro aqui. Puta, você pode limitar o valor da responsabilidade, sim. Você pode limitar no tempo, você pode limitar em teto. Tem N. Não vou nem entrar nisso. Eu acho que é interessante, né? Tudo que você está falando, geralmente quando o empresário ele vai tomar essa decisão, é um planejamento que tem que ser feito, me corrija se eu estiver errado, tá? Um planejamento que tem que ser feito até para, na hora da negociação, já ter algo definido. Né? Olha, eu quero receber 100%, topo, tô dando um exemplo aqui, topo reter os 10 milhões, mas numa conta escrow, porque, de certa maneira, pelo que eu entendi, é uma conta que é dos dois ali, isso. Né? E o dinheiro meio que está garantido, né? A conta é uma conta com destinatário, o vendedor. Destinatário. E meio que os 10 milhões está garantido. Tá lá. Tá lá na conta. Saiu do caixa do comprador. Saiu 50 do comprador e os 10 ficam ali. Exato. 40 para o vendedor, 10 para o banco. E isso tem que estar definido antes das conversas, né? Ó, vamos seguir isso aqui, ó. É isso aqui. Thiago, se as partes negociaram bem, ou foram bem assessoradas, o trabalho do advogado é simplão. Quanto mais bem feito foi o trabalho do assessor, do contador, das duas partes, o advogado só vem e formaliza. E os 3 têm que entrar lá no início, né? Isso. A gente recomenda não começar no meio. O quanto antes, né? Não é igual dentista, né? Ele só vai contar doendo o dente. Só pela cara e doeu. Não. Quanto antes, melhor. Vai dar problema, vai qual mais que é a caro. regra? A gente não entra com quanto antes, infelizmente. Então, aí gera a expectativa errada, aí tem que corrigir no meio do caminho, trocar o pneu com o avião voando, né? Essa expressão que o pessoal brinca. Sai mais caro. Sai mais caro. Tudo que óbvio. É tudo em cima da hora é mais caro. Lógico. Não, advogado é mais difícil, né? A tensão sobe. A passagem aérea, quando você compra em cima da hora, é mais caro, né? A tensão sobe, entendeu? O desgaste é maior. Já está num ambiente de conflito. Outro ponto bom. Desgaste maior. Comprador e vendedor não tem que ficar batendo boca. É o assessor que tem que conversar. Eu ia tocar nesse assunto. Porque assessor não bate boca, assessor conversa. Negocia. Profissional. Se eu tô falando aquela história aí, o Marcos, se eu tô falando do meu negocinho, sei lá, o teu negocinho, a minha isenção profissional, ela cai por terra, cara. Verdade. Eu não consigo ter isenção. A frieza, no sentido positivo da palavra, de negociar. O assessor tá lá para servir como um anteparo entre comprador e vendedor. O que é um erro muito comum? O vendedor entrar na linha do tiro. Não pode. Não pode. O vendedor só vai na reunião para dar shake hands no começo, alguma reunião de ínterim e reunião no final para estourar champanhe e assinar lá o contrato só. Ele não tem que se desgastar. Eu vou trazer aqui para o mundo real, né? O que você está falando. É como se o vendedor estivesse vendendo o filho dele. É o sentimento dele, né? Ele vai negociar com o sentimento. Não pode negociar com o sentimento. Aí me vem lá um cara que eu nunca vi na vida, tá? Um comprador da Alemanha que contrata uma empresa de auditoria que vai botar lá um moleque de 20 e poucos anos para falar que eu pago piscofins errado. Quem que você acha que você é, moleque? Que eu compro, sei lá, sem nota? Você tá louco, moleque. Então, você vê, não tem como você ter isenção nisso. Tá agindo com emoção, né? Cara, a maneira como você... meu negócio tá aqui, tá bem, 30, 40, 50 anos, e vem você falar que tá errado? Mas cara, muitas vezes o comprador tá certo, tá? Não é errado, olha, não está de acordo com o procedimento. E o assessor e o advogado tá ali para amortecer o problema, tem que entrar, cara. Esse é um erro muito comum aqui no Brasil. E de novo, trava por isso, não dá certo por isso. Desgasta. Aí você imagina, esse cara vai ficar lá 3, 4 anos ainda trabalhando para o comprador, se ele vendeu 100%. E naqueles casos que a gente... o que é joint venture, né? É o fundo que entrou aqui na minha empresa, comprou 30%, aportou uma grana para a gente poder expandir. Virei sócio desse cara. É o M&A, é uma operação típica, né? Comum, né? Você sócio de um cara que eu fiquei 1 ano, 6 meses, 1 ano negociando, desgastando, ficando puto, ele puto comigo. E eu virei sócio do cara. Já estraguei a relação na largada. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente falou muito aqui de compra-vender, assumindo que é 100%, né? Não é. Não,
Tem vários tipos, né? Não, aí são outros podcasts, né? Porque aí é outra aí, processo. O cara vai ser colega meu no conselho de administração, você tá junto no dia a dia lá, na diretoria. Eu tô com um caso na empresa lá que o potencial interessado, o comprador, e o vendedor que é meu cliente. O meu cliente quer vender, sabe que o comprador tem o dinheiro, enfim, tem capacidade para isso, né? Só que ele não gosta do CEO lá do comprador. Né? E aí? Né? Cara, a gente brinca, quem não gosta... Só que ele tem que ficar 2 anos lá, porque é passar de bastão e tudo mais. Mas você veja, quem fica magoado, quem fica dodói, quem não gosta, é namoradinho, velho. Não falando de profissional, cara. É por isso que eu falo, a gente tem que ser profissional. Quem fica, eu não gosto, isso aí só é questão subjetiva. O dinheiro não está preocupado com o subjetivismo, cara. Exato. E quando eu falo trava, ele não vende. Não vende. Perdeu a oportunidade. Aí Passou o cometa Halley, né? Exato, você tem as janelas. Exatamente. Você tem janela de tempo. Aí é uma questão que nem é minha, é uma questão de economia, macroeconomia, microeconomia, governo, mercado, política. Putz, mundo agora, esse negócio de inteligência artificial. Guerra. Né? Cara, você viu, né? Aquela empresa, a maior da empresa vendedora de hardware de inteligência artificial, ela teve um incremento de 277 bilhões na semana passada, cara. É isso aí. De dólares. Foi o maior incremento disso na história, a valorização da empresa. Um negócio surreal, cara. Tempo, timing. Pode ser que... Olha que legal. Pode ser que amanhã... Vai saber, não sei. Né? Então, olha a oportunidade. É hora de o êxito. Quando que eu saio? Quando que eu saio sobre a minha ótica? Estou preparado para sair? Quando que eu saio sobre a ótica do mercado? Então, tem uma série de fatores, né? Muito bom, hein? Uma aula, né? Mas é verdade, gente. Como é que a gente aprende? Cara, 25 anos, cara, de trabalho, e vendo operações bem-sucedidas sendo mal-sucedidas, vendo vendas que foram super bem, grupos que consolidaram, empresários que venderam de um lado e hoje já estão em outro setor de negócio, super felizes, né? Tem vários caras. Cara, os cases são muito interessantes. Por isso que eu acho que quando o empresário ele vai tomar essa decisão de vender a empresa dele, cara, parece que é mais do mesmo, né? Mas tem que fazer um planejamento, né? Colocar tudo isso que você falou no papel e ver as possibilidades, né? E que não tem que, não, que difícil, eu vou desistir. Nada, cara. Isso é tudo, para quem faz no dia a dia, isso é tudo tranquilo. Ele faz isso a vida inteira na empresa dele. Ele fez o mais difícil, que é criar um negócio que tem valor. Né? Isso aqui é acessório. Eu não estou falando aqui entre nós, é acessório. O difícil é o que ele está fazendo no dia a dia, com o cliente, vendendo, com o mercado. Crescendo. Para ele... É mais uma questão de especialização. E se ele está contratando alguém, é esse profissional que vai desenvolver isso. Não é ele lá no dia a dia vai ficar escrevendo. O profissional, advogado, assessor, o contador vai levar para ele o planejamento. Vamos seguir. Aí vem como é que isso faz interseção com a vida patrimonial pessoal dele, né? Esse é aquele ponto que a gente começou aqui. Como é que proteção de patrimônio? Entra muito nisso, né? E aí, como é que nós vamos planejar o D+1? Deixa eu voltar um pouquinho. Durante todo esse emaranhado de situações que a gente está comentando aqui, que é o dia a dia seu, né, meu também, da empresa lá que decidiu vender, né, e vai iniciar esse processo, essa etapa, tem um negocinho também chamado que ele precisa se preocupar, que é a holding, né? Que a gente já é esse tópico de proteção de patrimônio. A empresa não tem, o dono não tem a holding. Você vê, o holding, Thiago, isso tem que caminhar paralelo. Holding, Thiago, é uma ferramenta de planejamento. Não é necessária, ela é a mais comum. Então, assim, ela é uma ferramenta que muita gente usa. Holding também é outra coisa que não existe. O que é holding no direito brasileiro? Holding, não existe isso. Então, mais uma vez, um termo americano que inventar. O que é holding? Não é nada, não existe. O que é holding? Holding, né? O nome, o costume diz que holding é uma empresa que não tem atividade própria. Né? Ela é uma gestora de portfólio. Então, ela detém ativos. Então, assim, o conceito usualmente aceito. Então, quando a gente fala de holding, eu diria que a holding é uma ferramenta que pode ser usada tal como um testamento, tal como a diversificação de patrimônio, tal como um fundo, um FIP, um fundo exclusivo. Desculpa, é o segundo que eu derrubo já. Um fundo, um FIP, um fundo exclusivo. São ferramentas de planejamento patrimonial que são utilizadas. Né? A holding é comum. A holding ela pode também ser algo para fazer o planejamento da sucessão? Tudo. Dá um exemplo para você aqui. A empresa já está no processo de venda,
os donos são pessoas com idades já avançadas, os filhos não estão na empresa, no negócio, né? Enfim, não vai entrar, e não tem holding. Como é que faz a empresa que vai pagar, você vê, já, sendo que os donos já estão com uma idade avançada? É numa holding isso que pode ser? Aí você vê, ó, aí já entra o tributário. O ganho de capital quando a pessoa física vende, em regra, ele é menor do que o ganho de capital de uma pessoa jurídica vendendo ações. Em regra. Uhum. Então, vai vender? Melhor vender na pessoa física. Não vou vender. Essa holding, no caso desse casal aí de mais idade, talvez a gente tenha que montar uma holding para jogar o imóvel, que vai ficar alocado lá para a indústria, se fosse pegar um exemplo. Mas a idade deles é avançada. Você tem... Sim, mas eles vão vender. O pagamento tem 5 anos. E aí? Chega aos 80? Cara, isso, você tem maneira de abordar isso, entendeu? O fato é, quem vende é que é o contribuinte. Uhum. Então, se ele vendeu parcelado, o fato gerador já foi lá atrás. Tá, e aí ele vai sendo tributado na medida do recebimento, mas a venda já aconteceu. Para pegar o seu exemplo. Sim, sim. Então, a tributação vai ser de acordo com a regra da pessoa física. Não, Marcos, estou preocupado pelo seguinte, esse dinheiro ele vai para o inventário. Então, vamos fazer um planejamento sucessório para ter um inventário rapidão? É isso aí. Para evitar rolo com esse negócio desse dinheiro? E a idade deles, né? Sim, lógico. A idade, já. Então, vamos fazer um planejamento? Não. Ou então pode ser que a gente queira que uma empresa receba, mas o custo tributário, em regra, da empresa vender ações, e ela vai ser a recebedora do dinheiro, esse custo é maior. Em regra. Tá. De novo, planejamento. Né? Mais uma vez, né? Meus médicos, eu vou em caras bons e bem especializados. Eu faço tudo que eles pedem. E você não economiza por pagar isso. Né? Cara, eu até gostaria. Mas não. Você economiza? Não. É a sua saúde. Você economiza, né? com o médico do seu filho, né? Da sua filha, né? Aquela história. Você vai, buscar um profissional, vamos dizer, que mesmo que você saiba ruim para te assessorar num momento que às vezes é um momento único na sua vida, né? Uhum. E tem uma coisa, uma brincadeira que a gente faz às vezes, né? Putz, não adianta você querer pagar preço vou pegar os nomes só para facilitar, do IBIS e achar que você vai estar hospedado no Fazano. Você não vai. É verdade. Ô Marcos, eu anotei aqui, tô até uma cópia, fiz uma cópia aqui, uma colinha. Isso também é uma grande dificuldade dos empresários, né? Eles têm, existem, no processo de M&A, existem vários contratos. Isso. Desde o início... Tem um monte de fase, né? Um monte de fase. E aí eu quero que você linke o nome do contrato com a fase, né? Então... normalmente, assim, vai. Você quer começar? Então, vamos lá, eu começo. Ó. Então, assim, por exemplo, eu vou te falar os nomes dos contratos, você traduz e fala, isso aqui é na primeira fase, isso aqui é na segunda fase, na terceira. Por exemplo, NDA. Tem empresário... Esse é o primeiro. Nem sabe quem é o NDA, porque é uma palavra em inglês, né? E eu não falei para você que a gente importou um monte de nominho bonito? O que é o NDA? É acordo de confidencialidade. Então, quando o comprador vai olhar, vai te escrutinar, a primeira coisa que a gente tem que assinar é o acordo de confidencialidade. Para ambas as partes. Para ele não divulgar a intenção da análise e não divulgar as informações que ele vai ter acesso na minha empresa. Esse é o primeiro negócio. Esse é o primeiro documento. Mais uma vez, né? Não é regra que tem um lugar que fala, olha, primeiro tem que... Isso não é... Esse é o costume. Né? Então, o primeiro documento é o acordo de confidencialidade. Ou seja, se um comprador interessado vai iniciar as conversas com o vendedor... uma paquera, né? Uma aproximação. Ele vai querer ver as demonstrações financeiras, ele vai querer ver o relatório de venda, assina um acordo. Assina um acordo, o NDA, que é que vai proteger a confidencialidade das informações dessa empresa que ele vai analisar e a própria operação em si. Isso. Ele não pode divulgar que ele está me olhando para me comprar. Traduzindo, o NDA é um documento de sigilo. E de sigilo. Eu, o vendedor, não posso falar, eu vou lá pro boteco lá, vou tomar uma cerveja, vou ficar gritando, o banco X tá me olhando para comprar. Eu tô com um caso exatamente assim agora. Exatamente. Vazou a informação. Nossa. E às vezes eu funciono. Já estamos nos finalmente, já. Nessas fases aí nós já estamos, sei lá, na penúltima. E vazou a informação. Nossa, isso pode atrapalhar o negócio. Não, uma parte notificou a outra, vazou e aí? E aí você tem multas, cara. Você pode estipular, além de perdas e danos que quem foi prejudicado pode buscar, né? Você pode estipular causas penais altíssimas e elas têm que ser altas. Quem vazou a informação tem as consequências. E é multa pesada. Exato. Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem. Não ter muita gente envolvida e tal. Né? Mais uma vez, profissionalismo. Centraliza. Hoje tem aquelas ferramentas de
de registro de acesso, né? Esses data rooms, né? Que a gente brinca, né? Tipo o Google Drive, só que de uma maneira muito mais profissional, onde a gente tem um rastreio de quem acessou, como acessou, quando acessou, o que acessou, entendeu? Então, a gente recomenda sempre que a gente use essas ferramentas também de controle de acesso. Outro nominho aqui técnico que eu nem sei o que é. MOU. Esse é MOU, LOI, né? Que é MOU isso, é Memorando de Entendimentos. O que é esse memorando? Essa siglinha aí, ó, tem um monte de sigla que chega mais ou menos na mesma ideia, né? Que é o MOU, LOI, ou a NBO, ou a BO. Né? LOI é Letter of Intention, que é a mesma coisa que MOU, que é Memorandum of Understanding. É o documento que vai trazer os princípios gerais do negócio. Tá? Isso pressupõe que um já olhou o outro, a paquera está evoluindo, então, olha, se a gente for casar, vai ser mais ou menos assim, olha, eu vou fazer uma diligência, vai demorar X prazo, nesse prazo você vai me dar uma certa exclusividade, tá? Porque eu e o comprador, vou fazer um investimento alto para poder fazer auditoria em você, né? E se eu for comprar, é um preço que vai ser assim, assim, assado, os parâmetros da precificação, né? Mais ou menos como é que funciona, eu vou dar acesso a assessores, tal. LOI e MOU é a mesma coisa, tá? Então, o MOU é para combinar o jogo do casamento. Isso, eu diria que... eu diria que é um esboço. Um ensaio, né? Um ensaio. Pode ou não ser vinculante, em regra não é. Ele só é vinculante na confidencialidade e na exclusividade, em regra, tá? Pô, e o que eu falei? NBO, Non-Binding Offer. Às vezes, ao invés do MOU... Mais uma vez, não tem regra. Lembra que eu te falei que a gente está num terreno em que a gente importou um monte de práticas? Sim. É a proposta não vinculante, né? Não binding offer. Olha, beleza, Thiago, eu vou comprar a sua empresa, então a proposta que eu estou te fazendo, eu acho que é X, é o valor que você vale, vou fazer auditoria, mas não é vinculante. Entendi. Às vezes tem uma binding offer, tá? BO. E o LOI? LOI é o LOI, né? Que é o Letter of Intention, que é o memorando de intenções, que é uma coisa que o MOU. É a mesma coisa. Então você vê, um monte de acrônimozinho, que legal, todo mundo fala como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas, cara... SPA já era na frente, ó. Na frente, na última etapa. Já assinamos um acordo de confidencialidade, né, o NDA, depois teve um LOI / MOU, que é o Memorando de Entendimentos, também tem um nome bonito, que é Term Sheet, mais um nominho importado. Que é a mesma coisa que fase, que é MOU. É o mesmo MOU, LOI, que também traça princípios gerais, tá? Ensaiar o casamento, Exato. né? Vamos traduzir. Aí, cara, esse SPA, que a gente falando, é aquele contrato de compra e venda de ações, né? Share Purchase Agreement. Esse é o contrato principal do negócio. Passou todas as fases, contratos, diligência, valor, negociou, quanto que desconta. Tá tudo nesse contrato aí. Chega no SPA, é isso? Exatamente. Que é desse tamanho. Normalmente é grandão. E tem anexos numerosos, né? Então, o SPA é o contrato de compra. De compra de venda de ações ou cotas, né? Então, esse contrato que vai regular o preço é X. Todas as regras do jogo estão lá. O escrow, a retenção, a contingência. O vendedor faz uma série de declarações, tem uma seção desse contrato chamada declarações e garantias. Onde o vendedor fala, a empresa minha está ok, ela está regularmente constituída, tem todas as licenças... e não sei o quê. Então, eu faço lá uma série de declarações que, se essas declarações forem quebradas lá na frente, ou seja, eu assinei amanhã alguma coisa que eu falei lá, abre aspas, é mentira, o comprador vai mencionar. Entendi. Entendeu? O comprador também faz declarações, mas quem está vamos dizer, na janela é o vendedor. Eu estou perguntando todas essas siglas aqui de contratos, porque assim, eu já me deparei... Eu tenho amigos empresários que o cara, enfim, é mega de empresário, a empresa dele fatura 500 milhões. Então, o cara tem só o segundo grau. Ele não conhece ele conhece zero. Tem que conhecer, cara. E geralmente o comprador, quando ele não tem um advogado ali que está do lado dele, o advogado, o comprador fala, você tem que assinar o NDA. Assuma que o comprador sempre vai conhecer. Você tem que assinar o MOU. Assuma que o comprador vai conhecer porque ou ele é uma empresa grande, ou ele é um fundo, ou ele é um empresário grande que tem assessor. Tá? E esse empresário vendedor, ele fica coado, cara. O que é um MOU? É esse, né? Que é isso? Mas mais uma vez, Thiagão, pro neurologista lá que a gente foi lá do exemplo lá, cara, um monte de aqueles remédios com nomes complexos, pra ele é tranquilo, não tem patavina, certo? É o dia a dia, cara, isso aí... Né? Aí, de novo, por isso que precisa fazer esse planejamento com o advogado experiente no início, para o advogado explicar o que você está me explicando aqui de maneira traduzida, né? Então, esse negócio do SPA, o contrato de compra e venda, né? Comprei, recebi a grana, assinei a alteração do contrato para vender a empresa. Não necessariamente. Pode ser que eu assino esse contrato aí
E a gente ainda não tem o que a gente chama de fechamento, que é dinheiro vem, as ações vão. Pode ser que na auditoria o cara falou, olha, para eu poder vender, para você poder vender a sua empresa, você tem que notificar o Itaú, que o contrato do Itaú fala que você tem que eles têm que dar autorização prévia no caso de troca de controle. Então eu não posso assinar e te pagar, porque você tem que avisar para o Itaú. E ele tem que dar anuência. Então normalmente eu assinei, é como se fosse um compromisso de compra e venda, vai? Sim. E aí, para usar os nominhos aí que a gente tanto falou, esse evento é chamado signing, olha que nome bonito, signing que é a assinatura. Ou seja, tá valendo, mas eu não te vendi ainda. Eu tenho que cumprir as condições A, B e C, notificar o Itaú, sei lá, mandar embora Zezinho e Luizinho, porque não são pessoas-chave para o comprador, e arcar com os custos, regularizar a licença ambiental, não sei o que é lá da planta industrial. São the to-dos que o comprador pediu para mim. O dia que eu terminar esse to-dos, eu falo, comprador, terminei. Aí nós vamos para aquilo que a gente chama de closing. Fechamento. Fechamento. Esse é o dia do champanhe. Porque esse é o dia onde você transfere, você faz a alteração do contrato, né? E o dinheiro vem. Normalmente... É no mesmo dia que o dinheiro vem? Do contrato tem que ser. Então, quando assinar o contrato final, o SPA, né? Não, o SPA não necessariamente o dinheiro vem. É o documento que já está valendo, mas eu tenho condições a cumprir. Ah, entendi. E o dinheiro vem depois. Só no fechamento, que é o closing. A curiosidade dos empresários, né? Lógico. Quando é que o dinheiro vem? A felicidade vai ser no closing. Ou a tristeza se o cara ficar triste e vender a empresa, né? Mas o dia que ele deixa de ser dono é o dia que ele assina o contrato social, lá, a alteração do contrato, ou se for um SA, que ele transfere as ações no livro. Marcos, eu comentei com um cliente que você viria aqui fazer uma entrevista, né, comigo, um bate-papo, né? Aí ele mandou uma pergunta aqui, faz essa pergunta lá para ele. No caso de uma empresa com gestão familiar, com herdeiros que não estão na gestão, com herdeiros que não se prepararam para isso, e com herdeiro, e que a filha é casada com um marido que não está no negócio, que é um marido que também não quer saber de nada, né? Enfim, me citou isso, né? Triste a situação, hein? O que pode ser feito para blindar o patrimônio? Qual que é o receio dele? Vendi a empresa... Blindar, meu amigo, cara, é só um carro. No Brasil não existe blindar, existe proteger. Entendi. Você cria anteparos para proteger. Então você vê, blindagem, cara, é picaretice. O cara não está sendo correto. Não existe. Não existe. Existe sim como você proteger. Então, num caso como esse, é o tal do planejamento patrimonial. Beleza, família, o que a gente tem de patrimônio? Eu tenho as cotas da empresa que eu vou vender por 50 milhões, nosso exemplo. E tenho, sei lá, uma fazenda, apartamento aqui na Vila Nova Conceição, chique, né? Tal, então, vamos planejar como é que vai ficar esse patrimônio. Aí pode ser que eu faça uma holding patrimonial para jogar os imóveis, e aí nessa holding eu posso já começar a antecipar a legítima para meus filhos, né? Que é a parte do patrimônio que em vida a gente pode antecipar para os herdeiros necessários, né? Pode ser que o dinheiro, aí a gente sempre recomenda diversificar esse dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Posso montar um fundo exclusivo, que agora, né, estamos na moda também, porque veio a tributação agora dos fundos exclusivos, né? Que na mídia o pessoal usa aquele nome horroroso, super ricos, né? Como se fosse feio ser rico, né? No Brasil, o Tom Jobim já falava, né? É uma ofensa pessoal você ser bem-sucedido, né? Infelizmente. É um país que não admira as pessoas bem-sucedidas, né? Nem vou entrar no mérito político-social, mas aqui as pessoas bem-sucedidas, elas não são admiradas, né? O vilão da novela sempre é o rico. É verdade. Não trabalha, picareta, chifra a mulher, chega em casa e toma uísque. E é o vilão da novela. Não é o cara que, em vez de botar o dinheiro no banco, o cara empreendeu, trabalhou 30, 40, 50 anos. Não. Ele não deu emprego. Acho que esse exemplo que você deu aí do cara... Ele é o vilão da novela. O vilão é o genro dele, eu acho. Pode ser. Normalmente, genro é vilão. Eu que tenho 2 filhas, pra mim, genro vai ser vilão sempre. Por isso que ele tá preocupado, entendeu? Pra mim, genro é vilão, é a mesma coisa, tá? Eu tenho 2 filhas, e se eu também tenho uma, você sabe como é que é. Então, acho que ele tá preocupado com isso. O patrimônio vai pra esse vilão também? Pode ou não. Aí depende de uma série de coisas, mais uma vez. Tudo depende do planejamento, né? Primeiro, você tem que planejar o patrimônio do pai e da mãe, no caso desse empresário. Como é que eu vou alocar, diversificar, o patrimônio líquido diversifica, tem um bom assessor, um bom banco de assessoria, entendeu? Bota um pouco de patrimônio lá fora. Entendi. Sabe? Planeja. Pessoa física, offshore, tudo depende, cara. Não tem... Aí não é o caso que eu tô com febre novalgina, não tem remédio padrão.
Aham. É meio que igual montar o terno para um cara que tem um corpo todo diferentão. Você tem que... Ah, tem como esse genro vilão não receber nada? Tem. Entendi. É a preocupação. Não é fácil, não é. Mas, cara, o direito dá ferramentas para você proteger. Entendi. Interessante. Bastante ferramentas. Passa por pacto antinupcial, por regime de bens, cara, por uma série de cláusulas que eu posso colocar nas cotas, cláusulas de oneração dessas cotas que eu estou antecipando a legítima. Enfim, então tem uma série de casos onde eu consigo proteger com boa dose de eficiência o patrimônio de um eventual agregado mal intencionado, né? É que às vezes o agregado ele é até o foguete para o patrimônio aumentar, tá? Tem vários casos desses. Às vezes o mal intencionado é o filho, cara, é o herdeiro necessário. Entendi. Mas eu tenho que proteger meu filho dele mesmo. Eu tenho que assegurar que ele vai conseguir sobreviver sem ele botar a mão pesada no dinheiro, porque se eu botar ele vai acabar com tudo. E tem como fazer essa proteção? Tem ferramentas mais complexas, às vezes ferramentas que não tem no Brasil, que você consegue fazer isso. Entendi. Nossa. Mas tem. E é muito comum. Mais uma vez, Thiago, o filho não tem obrigação de entrar na empresa, cara. É verdade. Isso mudou. O empresário brasileiro tinha muito isso. Ah, meu filho, pai fazendeiro, meu filho tem que ser fazendeiro. Não, cara. Os negócios profissionais no Brasil, eles seguem independentemente, cara, da família seguir na gestão. O planejamento patrimonial, ele tem que ser feito antes, durante ou depois que o empresário vai vender a empresa? Segunda-feira que vem, cara. Rápido, já? Para todo mundo. Então, por que eu quero dizer? Por quanto antes. Então, estamos aqui em fevereiro de 2024. Né? Acabou de ter a reforma tributária do consumo, não teve? Uhum. Agora vai ter a reforma tributária da renda. Vai mudar as coisas. Já está mudando o ITCMD, que é o imposto de doação, já está mudando. No Brasil é um dos mais baratos do mundo, por incrível que pareça, né? Mas já não vai ser mais. Então já está mudando. E agora vai ter tributação da renda. Lucro, dividendo, entendeu? Então, tudo que for possível faça agora. Tem planejar. O que vai vir? Não sabemos. A gente tem indicações, né? Os projetos de lei que estão sendo discutidos, né? As PECs, né? A gente tem indicações. O ITCMD já faz tempo que tem a discussão para aumentar, né? Não, o ITCMD ele já aumentou nessa reforma tributária do consumo, já teve uma regrinha do ITCMD agora, inclusive, que ele já tem que ser progressivo, né? Então, por exemplo, São Paulo, que até então era 4% flat, agora já virou progressivo. O que é o ITCMD? Explicando para o pessoal. É o imposto de causa-morte e doação. Seu patrimônio, você vai passar. Vou doar as cotas para você, Thiago. Eu pago esse imposto, é o imposto estadual. Sou seu filho, né? Olha isso. Sou seu filho. Vou herdar seu patrimônio. Quando você... Se eu morrer, é o imposto que incide. Aí a ferramentinha padrão era 4%, né? Era 4% flat, né? O teto é 8%, que é um teto estipulado pelo Senado. E que muitos estados já adotavam progressividade, ou seja, quanto mais alto o valor do patrimônio que foi mais alto cedido, né, em doação ou em caso de sucessão, é maior a alíquota, né? Então está indo de 0 a 8%, né, progressivamente, né? Cada estado tem sua regrinha. Agora o que o pessoal fala é que quer empurrar esse teto de 8% para 20%, para 16%. São conversas que a gente está ouvindo. Aí a ideia é o seguinte: você é meu pai, sou seu filho. Você não morreu, você está vivo, está com saúde. Claro. Mas você pode pagar esse imposto agora, que está baixo, né? Daqui 10 anos pode estar 30%, 40%. E você deixou esse problema para o seu filho lá pagar esse imposto. Vai subir, tá? Absurdo. Quanto vai subir esse teto, eu não sei. Falam em 16, falam para 20. Se vai ser... mais uma vez, são discussões, né? Congresso brasileiro, não precisa nem falar. Aí, de novo, né? Planejamento tributário, planejamento... Protege. Posso antecipar, então, as cotas da empresa e eu continuar gerindo? Pode. Posso antecipar as cotas da empresa e continuar recebendo meu lucro? Pode. Entendi. Pode. Caramba, vender uma empresa não é só querer vender, né? Aqui, no caso, não estamos falando de vender, né? Estamos falando de proteger patrimônio, né, cara? Então, assim, poxa... Mas uma coisa está atrelada à outra, totalmente atrelado. Ele vai vender, ele vai receber uma bela de uma grana, né? Não quero vender. Proteção também, cara. Também. Tava no negócio de TCMD, regrinha, cara, papai e mamãe, e quase ninguém faz. Tem um seguro de vida só para pagar isso. Olha aí. Interessante. Faz um seguro, tem seguros, às vezes não são nem seguros de vida, são seguros específicos para isso. Às vezes ele não quer vender, mas a empresa vai ser passada para a próxima geração. É um cliente que tem um patrimônio imobiliário gigantesco. E por ocasião da sucessão dele, né, não é nem minha área, né, mas o escritório tem uma sócia que trabalha em família, né, e o que aconteceu? A família teve que se fazer de uma parte do patrimônio imobiliário para pagar o ITCMD. Então você veja bem,
ter que fazer, ou seja, não é que ela vendeu de maneira forçada. Se ela vendeu de maneira forçada, ela vendeu no melhor momento de mercado. Entendi. Então, se ela valia 1 milhão, teve que vender por 700, precisava pagar o imposto. Tem um seguro para isso. Interessante. Para isso. Não é nem um seguro de vida, talvez, para que a família possa... É um seguro focado nisso. Entendi. Já tem ferramentas disso aí no mercado brasileiro. Mais uma estratégia, né? Cara. Aí você vê, às vezes nem tão caro. Entendi. E você... mas eu não vou estar aqui, mas você vai evitar o sofrimento e a necessidade com que seus herdeiros têm que se desfazer de patrimônio de maneira rápida, apressada, por um valor de baixo. Porque se o pai faleceu, ele vai ter que pagar esse imposto. Você deixa o problema pro filho. Esse não tem como escapar. Entendi. É história, morte e impostos, né? A gente não escapa, não é isso? Nesse caso, você não escapou nenhum dos dois. Só que quem vai ter que pagar é quem fica. É verdade. E às vezes a empresa, o patrimônio não é líquido, né? E a gente tá falando de uma situação que não é rico, o cara ser rico. Não. O cara tem uma casa, tem 2, tem 3 casas. Nós, profissionais liberais, tem o nosso apartamento financiado. Um dinheirinho no banco, esse cara vai pagar imposto. Vai. O pobre paga, né? Eu fiz meu seguro já pra isso. Já fez? Já. Eu nem sou rico, né? Eu não dou conta de pagar coisa cara, né? É barato. Já fiz. Quanto que é, mais ou menos? Cara, tem só valores fixos, mensais ou anuais. Entendi. Cara, não é isso que... Não vai doer. A gente tá falando muito de fortuna, mas esse tipo de imposto... O que é fortuna no Brasil, Thiago? Fortuna? Não tem conceito, cara. A gente tá num país tão pobre, infelizmente. O que é fortuna? Fortuna é ter 1 milhão? 100 mil? O que é 10? Fortuna é renda? É um carro? Fortuna é patrimônio? Duas coisas diferentes, certo? Uhum. Renda, patrimônio. Às vezes o cara tem um patrimônio gigante, né? Isso é muito comum no agro, né? O patrimônio é altíssimo. Mas a renda, a liquidez não é tão grande. Ou seja, o dinheiro vivo ali não tem. Uma coisa é renda. Nós, profissionais, a gente tende a ter renda, né? A gente trabalha muito, mas às vezes você não tem ainda... Está construindo patrimônio. Exatamente. Né? Então, são coisas distintas, que tem que ter abordagens distintas. Entendi. E o brasileiro não é cultura. Nós, brasileiros, né, latinos, a gente não tem essa cultura de se antecipar às coisas, né? Infelizmente. Por isso que eu brinquei. Quando é que eu começo o planejamento? Segunda-feira. Quanto antes. Qualquer coisa que for feita já é melhor do que não ter nada. Já fiz um seguro já para pagar o imposto de sucessão. Já é uma coisa boa. Puta, eu botei Puta, eu tenho só um apartamento, mas é um apartamento bom, vale um bom dinheiro. E, puta, eu comprei um outro para locação. Já vamos fazer alguma coisa. Vamos botar numa holdingzinha, não vamos. Já é melhor. Começa, faz um né? testamento. Começa, né? Eu tenho 40 anos, 45, faz um testamento. E o testamento Posso é um mudar? outro problema também, né? Não, eu posso mudar. Qualquer advogado de família minimamente competente pode me ajudar. Verdade. Posso mudar, faz um testamento. Verdade. Faz o seguro de vida. Você tem filhos menores? Eu tenho filhas menores. Faz o seguro de vida, cara. Eu falei, é tão básico isso, né? Mas o brasileiro não tem essa cultura, né? Só quer fazer depois que o problema acontece, né? Isso aí. É isso pra mim. Bom, Marcos, estamos chegando aqui nos finalmente, né? Passa uma mensagem aí para esses empresários que ainda não começaram a se preparar, o próximo passo, né? Você falou segunda-feira, né? Acho que já passou até a mensagem, já, né? Segunda-feira, né? Já faz, assim, eu acho que depois passa o seu e-mail, seus contatos também, para quem estiver vendo, procurar você, né? Enfim, bater um papo, enfim, entender mais, né? Acho que é importante, o seu trabalho é muito importante, né? O trabalho de vocês, porque tem muita empresa, como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, que não se prepara, é igual a dentista, só vai procurar quando está doendo, e quando está doendo, né, o negócio já está grande, enfim, o estresse já está grande, vai vender mais barato, não vai conseguir passar o bastão, né, a questão da sucessão também. Então, eu sempre recomendo, você falou uma palavra, segunda-feira, né? Mas então assim, acho que a mensagem, né, Thiago, é entender o momento que a pessoa está, com relação ao seu patrimônio, ou onde o empresário está em relação à sua empresa, né? E para a gente começar a diagnosticar o que tem que ser feito, né? Então, assim, é questão de preparação. Não é caro. A gente tem o estigma, é caro. Advogado é caro, taxímetro, né? É um certo estigma, não é caro. Então, acho que quebra esse estigma. Vamos fazer uma revisão do que eu tenho. Né? Eu não falo só jurídica, não. Será que a empresa já consegue ser auditada? O fato da empresa ser auditada, para falar do momento de venda ou não, é um incremento de valor brutal. Com certeza.
É um incremento porque o comprador já vai ter uma fidúcia que ele não vai ter se a empresa não for auditada. E o principal, o vendedor já vai conhecer os problemas dele, porque a auditoria vai falar para ele. Exatamente. Certo? Então, assim, já tem uma contabilidade boa. Sabe? Assessores contábeis bons. Cara, o contador não tem que ser criativo, não. O contador tem que ser bom de compliance. A gente brinca, né? O contador tem que ser chato. Exato. Não, e se a gente fizer... Não pode por causa de... Esse é o contador bom. O contador criativo, corre dele. Tá aí os problemas aí, né? Tá acontecendo. Poxa, meu. Então, assim, cara, se planeja, né? Conversa, né? Acho que, assim, tem muito um estigma. Negócio de M&A, inglês, papapá, Faria Lima. Porque para. Isso, foge disso. Tem assessores bons para todos os gostos, todos os bolsos, todos os perfis. E o que você falou tudo hoje aqui, ô Marcos, até a listagem aqui dos contratos, os termos em inglês, cara, isso aqui, ele vai servir para o pequeno negócio, o cara vai vender a padaria, ele vai passar por isso aqui tudo. Tiago, a gente já trabalhou operação de 2 milhões até operação de 2 bilhões. Não é para empresa grande isso aqui. O procedimento é mais ou menos parecido. É parecido, então não dá para fugir. Né? Eu tenho um comércio pequeno. Se você for ser vendido, ou você pensa nisso, você vai passar por tudo isso aqui que a gente falou. Bom, tô no simples, excelente, bom, mas tá certinho, de fato, botou tudo lá dentro. Vai passar por isso também. Vai passar, então assim... Todo presumido, cara, já saiu do simples, já tem um porte interessante. Né? Tudo que a gente falou aqui não é para empresa grande só, é para todo mundo. Então você vai passar por isso. Assim, recomendação, cara, tenha um relacionamento claro, transparente com seus sócios. Se possível, tenha um contrato social bom, com regras de governança decentes, quem faz o quê, como é que aprova, como é que desaprova, se não concordar o que acontece, entendeu? E se sair, se tiver um impedimento temporário, se tiver que excluir, é uma coisa básico do básico. Começa do básico, né? Começa do básico, cara. Legal. E tenta se cercar de bons assessores, né? Acho que a gente brincou a questão dos médicos, a gente tem bons médicos de confiança, né? Tem que ter bons assessores, cara. Lógico. E você não tem um médico só, certo? Tem até um cara de confiança que é o geral, vamos dizer assim, mas, cara, ele vai te indicar, vai nesse aqui. Pá. Exato. Só. Legal. Marcos, fico agradecido aí. Hoje você deu uma aula aqui, né? Uma aula de direito, né? Eu não quis falar de direito, tá? nem falou, né? Assim, que advogado é um bicho tão chato, né? Que fica puxando, né? A ideia de trazer você aqui foi exatamente tentar traduzir o máximo esses termos, às vezes o empresário vê como entende que é dificuldade, mas não é. Enfim, eu acho que foi bem legal esse bate-papo, que você mostrou um lado mais... É possível... É simples, tem que se planejar. Né? É simples, cara. Desmistificar, sabe, Thiago? Não é caro, não é difícil. Ele tem os seus procedimentos, suas peculiaridades. Tem que começar a segunda, né? Começar o quanto antes, cara. Mais uma vez, qualquer passo que você der... não quero vender, mas eu quero fazer um planejamento patrimonial. Qualquer passo que você der é melhor do que não fazer nada. Porque vai ter as suas consequências. É melhor do que não fazer nada. É isso aí. Venda, mesma coisa. Qualquer passo que você der é melhor do que não fazer nada, entendeu? E aí de contatos, depois a gente consegue deixar, né, os contatos aqui no Pode deixar, no deixa aí. Meu e-mail é mph. Depois a gente deixa no vídeo também. Vai estar no vídeo lá, né? @gnblaw, que é LO, aí os nominhos aí. Né? gnblaw.com.br. É isso aí. E vamos deixar nos vídeos também. E mais uma vez, como você sabe, nós somos parceiros de algumas operações, né? Enfim, para mim é uma satisfação. Isso é uma questão pessoal engraçada, né? Assim, é muito satisfatório, é muito gratificante, Thiago, quando você assessora um empresário que trabalhou tantos anos e ele tem uma operação bem sucedida de venda ou de admissão de investidor. Poxa, é muito gratificante. Você muda a vida dele, né? Para nós profissionais liberais, né? Esse é o melhor referral que existe, porque esse cara ele fica, vamos dizer, eternamente grato no sentido positivo, e esse é o boca a boca que vale... Com certeza. Vale milhões, entendeu? A gente vive disso. Ele é o melhor indicador do seu trabalho. A gente vive disso, né? Boca a boca. E é satisfatório, é muito gratificante você ver que conseguiu girar, né? Às vezes, para nós profissionais, eu ajudo a sociedade, né? Eu não sou um cara que, igual médico, vai lá e cura, né? O que a gente faz? Estamos ajudando muito, cara.
É aquela história, o capitalismo tem disso, né? É a alocação eficiente do capital, né? Eu tô fazendo a economia girar. O cara que vai admitir um investidor para aumentar, porra, vai criar emprego, vai pagar mais tributo. Então tem uma função. Então quando você vê uma operação bem sucedida, os dois lados... O negócio bom é quando o comprador e o vendedor estão satisfeitos, né? Com certeza. Se lógico, sempre vou defender mais os interesses do meu cliente, mas o negócio ele não pode ser ruim para o outro lado. Com certeza, tem que ser bom para ambos. É isso, meu cara. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Thiagão? Valeu. Pessoal, acompanha aí, deixe o seu like e até a próxima.